Visão de raio-x do Super-Homem, a Aranha Radioativa e o Homem-Aranha, exposição à radiação solar e o Quarteto Fantástico, ou o Cometa Radioativo e os X-Men, ou ainda a radiação gama e o Hulk, Godzilla, WandaVision. Muitos são os pontos ali em cultura pop, em histórias desses super-heróis, onde existe a correlação entre exposição à radiação e superpoderes. Mas por que será que existe essa correlação? Será que isso faz algum sentido? Você já pensou nisso? Ou melhor, de onde vem essa ideia de que radiação pode desencadear uma superabilidade? Será que alguma coisa nessa história tem algum fundamento? Para descobrir um pouquinho sobre isso e muito mais, acompanhe o capítulo do Radion de hoje, onde nós falaremos sobre super-heróis e superpoderes relacionados à radiação. E para isso eu vou trazer a participação especial do meu querido amigo, produtor audiovisual, Yuri Rosenberg, que vai contar pra gente todas essas histórias e o porquê delas terem surgido dessa maneira, enquanto eu trarei a parte lógica se seria possível ou não. Então, fique ligado! Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Hoje eu não estou sozinha aqui no Radion. Eu trouxe um querido amigo que entende tudo de cinema, porque como eu havia prometido para vocês há uns episódios atrás, eu traria alguém para falar sobre esses negócios aí de super-heróis e filmes e radiação, porque a gente vê muita radiação em ficção. Mas como é do meu completo desconhecimento, eu preciso trazer alguém, né, que compreenda por completo. E nada melhor do que o meu querido amigo Yuri para falar sobre isso. Então, Yuri, por favor, se apresente. Olá, meus irradiados. Aqui quem fala é o Yuri Rosenberg. Eu sou um videomaker. Ele tá sendo modesto, ele tá sendo super modesto. Na verdade, ele é produtor audiovisual, faz altos filmes por aí e entende absolutamente qualquer coisa de filme que vocês perguntem. Então, por isso que me veio à mente quando eu pensei, quem será que entende de super-heróis? É o Yuri, com certeza. Então, apesar da modéstia, né, o Yuri tem um conhecimento muito vasto e é isso que eu estou esperando pra gente conversar hoje. Então, eu e o Yuri, a gente havia conversado até pouco antes da gente começar essa gravação. E a gente fez uma lista aqui de alguns filmes e alguns super-heróis onde a gente sabe que tem uma história ali que envolve radiação, radioatividade. E ele vai dar todo esse contexto histórico pra gente entender de onde que veio isso e eu vou dar a explicação lógica por trás, que já adianto, tá, gente? Não faz nada disso faz sentido, só pra constar. Né? Algumas coisas até fazem, né? Mas, enfim, então, Yuri, a gente tava começando ali com a parte do super-homem, né? Que o super-homem, eu pelo menos, quando penso em super-heróis, eu lembro dele. Por causa da visão do raio-x, do Kryptonita, né? De onde que veio isso, afinal de contas, né? Qual que é a história por trás do super-homem? Então, o Super-Homem, ele é uma criação da DC Comics, né? Na época é o Action Comics, em 1938. Nas primeiras aparições ele não tinha todos esses superpoderes que a gente lembra dele ter hoje em dia, né? Ele é famoso de ter raio-x, de voo, de visão laser, mas no início ele era só um cara forte que podia saltar grandes distâncias, né? Ele nem voava. Porque 1938. Já que ele é um personagem tão antigo, né? Não tinha muitos... Acho que as pessoas não sabiam, não pensavam sobre isso, né? Radiação e raio-x, eu acho. Tanto que ele só foi ganhando superpoderes pra deixar o público, que era as crianças, né? Querendo comprar os quadrinhos pra ver, nossa, o que será que o Super-Homem vai fazer essa semana? Sabe? Ele ganhava poder de gelo, poder de fogo, poder de super velocidade. Será que ele seria o personagem que mais tem poderes acumulados dentro de todos? Fácil. Sério? Sério? Ele tem... Se você for no Wikipedia do Super-Homem, ele tem, eu acho que, tipo, umas 186 páginas de superpoderes. Meu Deus do céu. Ele é tem tipo tudo. um Chuck Norris, assim, dos super-heróis, porque Chuck Norris é o cara que faz tudo, né? Então, ele nunca podia ser derrotado. Então ele tem, tipo, o superpoder de fazer origami. Ele tem superpoder de fazer sombras com os dedos que são tão reais que você vendo, você não sabe se a sombra é a mão dele ou se é uma pessoa. Caralho. Ele tem um monte de coisa. Isso, eu fico muito perplexa, porque eu nunca imaginei que alguém fosse tentar criar, tipo, seu superpoder. Eu sei fazer origami. Ele consegue pintar quadros idênticos aos quadros que ele já viu
em questão de segundos. Tipo, ele vê a Mona Lisa e ele consegue copiar. Isso me lembra o Zima Blue, aquele Love, Death Robots. Aquela série lá Netflix. da Netflix. Enfim, mas voltando então, né? Voltando, perdão. Não tem problema. A gente vai super dispersar aqui, tá, gente? Essas histórias aí são curiosas, então... O raio-x do Super-Homem, ele veio na época da Segunda Guerra Mundial, num quadrinho de 1942, onde ele usa a visão raio-x para localizar submarinos. Que eu já não sei se é uma coisa que você consegue fazer. Ele tá no ar, voando, ele olha pro mar com raio-x e ele vê um submarino. Então, aí é que entra a parte da lógica, né, gente? Na verdade, se a gente for parar pra pensar na visão de raio-x do Super-Homem, até tem esse negócio de você bater um pulso de onda ali na água e ter um retorno pra ver alguma coisa. Só que daí a gente teria isso como sonar, por exemplo. Ele usa um outro tipo de onda, que seria um pulso sonoro, para poder ver isso. A questão da visão do Super-Homem, de ser de raio-x, ela não faz nenhum sentido, porque se a gente for lembrar do episódio anterior onde eu explico como que a gente faz a imagem, veja que a gente tem uma máquina que produz o raio-x e é uma outra parte que guarda a imagem. Então, pro Super-Homem conseguir ver em raio-x, teria que haver uma fonte emissora de raio-x para passar pelas coisas e então ele enxergar. Não consigo imaginar um sistema que emita o raio-x e depois ele consiga captar o reflexo disso, porque o raio-x, o reflexo que dá da radiação, é um nível muito baixo, a radiação espalhada, que a gente chama, não é forte bastante para ele conseguir ter um retorno e visualizar. Então, a gente teria que ter uma fonte de raio-x, um tubo de raio-x gigante emitindo radiação em todos os lugares. Então, de fato, eu não compreendo a lógica da visão do raio-x do Super-Homem, exceto a licença poética, né? Então, enfim, o que eu penso muito também quando eu lembro do Super-Homem é a questão da Kryptonita. Sim. Então, não sei se tem relação aí com esse negócio de guerra e não sei, enfim. Então, a Kryptonita veio porque o Super-Homem, como você falou, toda semana ele tinha um superpoder novo, então ele ficou muito forte. Ele começou lutando contra mafiosos. Só que, tipo, um gangster dando tiro num cara que é a prova de bala, que tem super velocidade, gosta de fogo, gosta de gelo, tem visão raio-x, não faz sentido. É difícil, né? Ter uma história pra contar se você sabe que nada que você vai fazer com ele vai dar certo, tá certo? Sim. Então o que fizeram? Eles inventaram que no sistema solar, que o Super-Homem ele vem de um outro planeta, né? De Krypton. E quando ele chega na Terra, ele consegue o superpoder dele absorvendo energia solar. Enquanto ele está no Sol, ele fica super poderoso. Se ele fica longe do Sol por muito tempo, ele fica fraco. Ah, eu não sabia disso. Sim, por isso que a Fortune of Solitude, como que se diria em português? A Fortaleza da Solitude do Super-Homem é no Antártico. Porque ele não tem Sol e ele pode ficar lá e virar um ser humano normal por algum tempo. Porque ele não tem Sol. Não tem energia. Entendi. Mas o que acontece? Em 1949, então, 10 anos depois da criação do Super-Homem, 11 anos, eles explicam que Krypton tinha um outro planeta que girava na mesma órbita, só que do outro lado do Sol, que seria onde tem a Kryptonita. Quando Krypton explodiu, ele lançou a Kryptonita junto com a explosão, que são uns cristais de várias cores. Hoje em dia tem Kryptonita verde, que é o mais comum. Que eu quando penso no Super-Homem, eu lembro daquele seriado ruim pra caramba. Quem gosta me perdoe, mas aqueles Smallville. Meu Deus do céu, eu não sei por que eu assisto aquele negócio. É ruim, mas eu gosto de ficar assistindo. Enfim, e lá a Kryptonita sempre é verde, que eu acho muito bonita, inclusive. Mas enfim, de ter Sim. outras cores eu não sabia. Tem Kryptonita vermelha, amarela, roxa, Faz diferença preta. na energia? Cada uma delas faz uma coisa diferente. Que nem a Kryptonita vermelha não suga o Super-Homem de energia. Ele dá... Os poderes dele funcionam diferentes quando ele está na presença do Kryptonita vermelha. Então, por exemplo, você está com Kryptonita vermelha, ele vai usar o raio laser, em vez de ser o raio laser, é o raio X, digamos. Ele não consegue controlar qual poder ele vai usar. Entendi. O amarelo deixa ele bravo, se eu me lembro. Tipo, faz ele ficar super bravo e matar todo mundo que tá em volta. Nossa senhora. É alguma coisa assim. Kryptonita preta é a que ressuscita os kryptônios mortos. Tem um monte de coisa Meu assim. Deus, tá ok. Só que Kryptonita verde, então. A criada em 1949, né? Aqui, o que acontece? Cai num meteoro cheio de Kryptonita na Terra.
Não sei como isso não causa uma extinção tipo de dinossauro, né? Pô, uma rocha enorme. Grandes questionamentos do quadrinho, né? Mas tá bom, vamos lá. E os gangsters começam a comprar, tipo, por 10 milhões de dólares, que naquela época era, nossa, como que alguém tem 10 milhões? Certo. Eles compram, tipo, um pedaço de kryptonita. E eles descobrem que o super-homem, quando vê a kryptonita verde, ele começa a ficar super fraco. Porque a kryptonita suga a radiação do super-homem. É o poder solar que ele tá observando. Então na verdade o poder do super-homem é como se fosse da radiação ultravioleta, por assim dizer, porque é a única radiação que o espectro que Sol emite, né? Então, tipo isso? O super-homem, ele fala que é como se fosse uma planta. Ele tem uma fotossíntese da vida. Ele absorve o sol, ele sai da Terra para não ter a camada da atmosfera. E ele suga todo o sol que tem lá, toda a energia solar, e daí ele volta pra Terra. E a kryptonita tira. E a kryptonita tira dele. Entendi. Então, na verdade, ele não come. Pois é, ele não precisa comer. Eu acho que ele mastiga comida. É que nunca tem muitos quadrinhos sobre ele comendo, sabe? Entendi. Antigos. Entendi. Eu pergunto porque ele parece uma pessoa normal, ele de fato, tipo, não come, não dorme, não vai no banheiro, não tem nada. Porque, tipo, na verdade, ele já começa a entrar em outros questionamentos pensando aqui, tipo, se ele não come, por que ele tem um sistema digestivo? Ele parece uma pessoa. Agora eu te peguei! Então, você não tem resposta. Tem um quadrinho do Super-Homem no final dos anos 70, que é do Mobius. O Mobius é um artista francês, não sei se você já viu. Não. Ele faz os quadrinhos muito legais, bem piras. E quando eles pediram pra ele desenhar o Super-Homem, ele desenhou um cara super magro, super magricelo, tipo um cara esquelético, porque ele não precisa de nada, né? Ele não precisa comer, nem tudo mais, e ele tem super força. Só que sem ter músculos sem ter definidos. Uhum. Então ele só tem a super força porque ele é super porque forte. É o poder. Sim. De fato, não precisa de um corpo físico, porque a força dele se dá por outra razão, não um músculo. Interessante. Muito bom, viu, gente? Radiação faz você não precisar de músculo. Brincadeira. Enfim, mas essa kryptonita, então, a ideia deles veio de onde? De representar isso? Porque você falou que não tinha, né? De repente teve, a partir de um certo período. O que mudou? De onde que eles tiraram isso? A ideia? Então, os quadrinhos de 49, eu creio que seja por causa depois da bomba atômica de 45, o pessoal começou a ficar famoso, plutônio, urânio. Eles falam, uma pedrinha verde de energia, então vamos fazer isso. É o que eu sempre imaginei. Eu sempre imaginei que fosse alguma coisa relacionada à radiação, porque hoje, né, quando a gente pensa em representação gráfica de elemento radioativo, é uma pedrinha verde, que é justamente como a kryptonita se parece. O plutônio, essas coisas assim. Então faz todo sentido. Outra coisa também legal de notar é que a kryptonita verde, como eu falei, ele absorve o poder do super-homem, e o vilão do super-homem, né, o carequinho que todo mundo ama, o Lex Luthor, no filme O Super-Homem o Retorno, ele usa kryptonitas que absorveram o poder do super-homem para construir tipo uma ilha que tem energia perpétua. Meu Deus. Porque ele tá armazenando ele. Sim, ele tá armazenando que nem como se fosse uma planta de energia atômica, digamos. É muito curioso, porque assim, fisicamente, dessa maneira como você está descrevendo, isso não seria possível, né? De ter alguma coisa que suga a energia radioativa, né, que alguma coisa estaria emitindo e ficaria ali estocando, né? Porque ou a gente tem uma coisa ou outra. A gente tem na área médica, para fazer monitoração de trabalhadores, um material que ele armazena a energia que a radiação passa ali, né, quando a gente está trabalhando, e ela fica registrada ali para que a gente consiga ver se a pessoa recebeu uma dose muito grande, mas isso é um nível muito pequenininho, não a energia que é liberada assim, é só para fins de mensuração, não para fins de aplicação, de alguma outra coisa. E quando a gente tem processo de fissão, que seria a gente quebrar átomos, onde a gente está tendo liberação de radiação com uma intensidade muito grande, que seria essa intensidade aí que talvez o super-homem use para conseguir ter os superpoderes, a gente consegue só absorver ela, mas a gente não consegue armazenar. Ela é absorvida, dissipada, transformada em outro tipo de radiação térmica, por exemplo, e só. Não dessa maneira, então é curioso, né? Vamos permitir a licença poética aí, né? Porque sentido não faz nenhum. Mas outra coisa rapidinha, voltando um pontinho, o visão raio-x do super-homem, é que assim, nos quadrinhos, né? Além de ter
essa aplicação de longa distância, ele também usava de uma forma mais... É verdade, tem um raio mínimo de alcance dessa visão de raio-x dele ou é tipo infinito e além? Então, ele consegue até enxergar cometas que estão fora da atmosfera da Terra, né? Então eu diria que o limite deve ser uns 100 km para cima. Nossa, isso já não faz nem sentido, porque pensa, a radiação vai perdendo energia conforme ela vai passando pelas coisas. Não tem como você ter uma resolução para enxergar, porque a radiação não consegue viajar por toda essa distância sem sofrer alguma ação física de desvio, de absorção, de espalhamento. É improvável, não sei. Mas é que o super-homem, ele tem supervisão. Ele já enxerga coisas lá longe e daí ele coloca um filtro de raio-x por cima. Entendi. Mas então, as outras aplicações que tinham da visão raio-x é, por exemplo, ele tá vestido de Clark Kent, certo? Uhum. Ele olha para alguém que talvez pareça um gangster e ele espia o buraco, a jaqueta da pessoa e vê uma arma. E fala, tipo, aquela pessoa ali é um gangster, digamos, é um vilão. E é um raio-x, então, que atravessa só um layer de roupa e não tudo. Uhum. Ele usa isso também com o Batman. Só que o Batman, ele previu que o Super-Homem tem visão raio-x, ele colocou a máscara do Batman, canonicamente, nos quadrinhos, ela é feita com chumbo, pra impedir o raio-x do Super-Homem. Bem pensado. Mas eu acho que também sentido não vai fazer nenhum, porque a gente teria que definir qualquer energia de raio-x que estaria passando ali para ele conseguir enxergar, porque o chumbo ele blinda até certo ponto, né? A partir de certo momento, dependendo da espessura, não blinda mais. E para você ter alguma blindagem efetiva, dependendo do nível, teria que ser muito espesso. A máscara do Batman teria 1 tonelada, dependendo da necessidade. Só que, novamente, é que nada faz sentido, porque o super-homem, se ele está enxergando, ele tem que ter uma fonte de emissão. E essa fonte de emissão tem que ser uma fonte de emissão de raio-x. Mas aonde que está essa fonte? Porque a gente tem radiação cósmica. Mas a radiação cósmica é um outro tipo de radiação que não é a X. Até tem um fundinho de background de raio-x, mas é muito, muito fraco. Muito fraco. Não o bastante para penetrar coisas e permitir a gente ter uma visão clara do que está sendo visto, né? E são muitas coisas, a radiação passa por tudo, ela vai sofrer absorção, atenuação que a gente chama. Então, enfim, nessa conversa não faz sentido. Então eu espero que os outros quadrinhos, não da DC, mas da Marvel, competidora, façam mais sentido. Vamos ver então, o que tem o da Marvel aí pra gente conversar. Então, voltando a uma ordem cronológica, 1961 lança o Quarteto Fantástico, que é o grupo, o time de super-heróis mais famosos da Marvel até então. Tá. Que seriam 4 astronautas, cientistas, que saem do planeta Terra em busca de um meteoro que vai atingir a Terra, alguma coisa assim. E acontece um acidente enquanto eles estão no espaço sideral. Acontece que o Sol faz um solar flare, né? Uma tempestade solar. Uma tempestade solar acontece e explode tudo. Explode a cápsula que eles estão, a espaçonave e tudo mais. E eles, os 4, né, são atingidos por essa tempestade solar e ganham poderes que remetem à personalidade deles e o que eles estavam fazendo no momento. Que nem o personagem que é o Tocha Humana, ele tava tipo num lugar onde pegou fogo, ele tava caindo pra atmosfera da Terra pegando fogo, então ele começou a ter poder de fogo. Entendi. Ele ganha poder de fogo. O Doutor Fantástico, ele ganha poder de elástico porque ele estava tentando alcançar a Susan Storm, que é a esposa, que estava tentando se esconder e ganhou o poder de ficar invisível e criar bolhas invisíveis. Não sei como que... eu não sei qual que seria a correlação com radiação, especialmente radiação solar, porque se desse superpoder, nós todos seríamos poderosos, porque a quantidade de radiação solar que a gente recebe aqui na Terra é muito grande, então já lamento cortar as expectativas de quem achava que poderia dar um superpoder. Pode te dar um super câncer, superpoder eu já não sei. O último deles é o Coisa, né, o The Thing, que é aquele laranja, sabe? Então, ele sofre uma mutação onde a pele dele se transforma em pedra.
E eu não sei até que ponto você tem que modificar a estrutura do DNA para deixar que o tecido da pele se transforme em pedra. Nossa, eu acredito que se fosse induzido por radiação, a chance, na verdade, de quando a gente pensa em mutações radioinduzidas é da gente ter câncer. Ter uma mutação especial, de ter algum tipo de modificação vantajosa, é improvável de acontecer. A gente sabe que muitas mutações que a gente tem, pensando biologicamente na evolução, elas acontecem porque tem algum agente que vai no DNA e faz a mutação, que às vezes é ruim e o ser vai morrer por seleção natural, mas se a mutação for boa, passa pra frente. E a gente tem isso graças à radiação de fundo e radiação solar também. Mas, novamente, isso pensando em questão de evolução, pensa em quantos anos leva pra gente ter uma seleção natural efetiva de escolher um gene específico que vai ser assim, tipo, é um detalhe. Tipo, consegue absorver mais facilmente tal vitamina. Consegue ter a pele um pouco mais escura para não sofrer tanto com radiação ultravioleta. E assim vai. Tudo, né? A radiação é um dos fatores que a gente sabe que causa mutação, mas agora, a nível de a gente ter, tipo, uma pele de pedra é realmente muito improvável. Então, se alguém aí tava na expectativa de ter superpoder com radiação, lamento, gente, vocês vão ter só super câncer. Então, não se exponham, por favor. E depois vem, eu acho que o mais famoso dos Esse eu conheço. Que é o Bruce Banner, que é o Hulk, é o incrível Hulk, que é ele tá num lugar onde eles estão testando bombas de raio gama, uma arma de raio gama, e na explosão, vai acontecer a explosão, nos quadrinhos originais o que acontece? Tem uma criança no meio do teste. Que legal. A criança, ela passou pela segurança militar, entrou na base militar, e tá tipo, olha só, tem um deserto inteiro só pra mim, pra andar de bicicleta. Maravilhoso. Um menininho brincando de bicicleta. O Bruce Banner vem com o carro, com tudo, pega a criança, joga dentro do carro e... dentro do carro não, perdão. Dentro de um bunker, joga pra baixo num bunker e a explosão acontece e ele tá fora do bunker. Entendi. E ele pega a radiação gama com tudo e não sobrevive quando vão procurar o corpo. Porque ele se transformou no Hulk quando ele recebeu a radiação gama. Imediatamente. Ele se transformou imediatamente. A explosão vai acontecendo, ele vai crescendo e virando Hulk. Entendi. Como se já fosse parte dele, mas não é. É por causa é a explosão que causou ele a virar Hulk. É como se tivesse acionado um mecanismo ali. Tipo, desbloqueado alguma coisa. Tipo isso. Sim, só que daí o que acontece? Toda vez que ele fica calmo, ele volta a ser a pessoa normal. Quando ele fica bravo, alguma coisa acontece e ele começa a ficar grande de novo, por causa da radiação gama. Mas, tipo, a radiação, nesse caso, ela causou uma mutação nele que daí desencadeia esse negócio. Ele tá puto, ele fica... Ele fica gigante. Tem uma razão pra ele? Tipo, explica a lógica do porquê que ele fica... Quando ele está irritado, que ele vira o Hulk ou não? É só, tipo, a gente fez assim porque é legal. Não, então, nos quadrinhos, no quadrinho original, eles queriam fazer um negócio como o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Eles queriam fazer um personagem que tinha dupla personalidade. Tá. Então, no primeiro quadrinho, o Hulk fala quando ele tá o Hulk. E no futuro, ele é cinza. Ele é cinza, que ele foi queimado pela radiação gama. No futuro, ele fica verde. Nos outros. Por quê? Porque o quadrinho era difícil, eles falavam que era difícil de colorir ele com o mesmo tom de cinza. Então eles optaram por pintar ele de verde. Então depois foi só por uma questão prática, não tem uma lógica. lógica. Ano depois ele ficou verde. Tá. Ele só ficou verde. E nunca mais mudou, ele é verde. Tem o Hulk vermelho também? Porque eu tem vi numa loja vermelho. de brinquedo que tinha um Hulk vermelho. Eu falei, será que eles estão vendendo um brinquedo tão vagabundo que não pintaram nem da cor certa ou tem uma lógica? Então, na verdade... Ser vermelho? É o mesmo Hulk? Não, então, existem 3 cores do mesmo Hulk. O Hulk cinza, verde e vermelho. O mesmo Hulk. Existe o Hulk vermelho, que é, na verdade, o pai da esposa do Hulk. Né? O sogro do Hulk. O sogro do Hulk é vermelho. Ai, meu Deus, isso é muito bom. O sogro do Hulk é o general que testou a bomba gama, que apertou, vamos testar a bomba gama, e o Bruce saiu pra resgatar a criança. Entendi. Porque ele falou, tipo, tem uma criança, e daí? Vamos testar. Vamos explodir. Ele apertou. Os pais largaram, deixa que exploda. Então o Bruce fica sempre bravo com esse cara, e esse sogro tá sempre caçando o Hulk, porque ele quer fazer teste no Hulk pra saber, como que é a radiação gama. E daí ele consegue
descobrir uma forma de usar a radiação gama para conseguir o poder do Hulk. E ele vira o Hulk vermelho. Ok, muito bom. Muito bom. Então ele imita a mesma coisa, uma explosão, ele fica longe, consegue absorver o raio gama e fica o Hulk, só que ele fica vermelho em vez de verde. Tem uma razão pra isso ou só por diferenciação? É porque ele é mais bravo. Ah, bom. Ele já era um cara Putão. ele fica mais puto. Entendi. E o Bruce Banner, ele consegue fazer uma fórmula que ele se injeta para que o Hulk não fique verde, o Hulk fique cinza. E quando o Hulk é cinza, ele é mais fraco, só que ele é mais inteligente. E aconteceu nos filmes, agora, atualmente. No Vingadores Ultimato, o Hulk, ele tá normal. Ele tava tipo o Bruce Banner, só que fortão. Só que menos forte que o Hulk verde. Só que em vez de deixar cinza, eles deixaram ele verde no filme, para não criar mais... Pra não confundir ninguém. Mais confusão. Tá bom. É muita cor, tá? Mas tem uma outra coisa que eu queria saber, se pode acontecer, que acontece nos quadrinhos, é canônico, acontece em todas as séries de TV onde esse personagem aparece. Meu Deus. Que é a She-Hulk, a Ella Hulk. Não sei se já viu a Ella Hulk. Não. Tem uma Hulk mulher? Uma Hulk mulher. Eu acho isso muito bom, né? Sempre tem um personagem feminino, mas tá, vai. Vamos ver. Hulk mulher, ela é a prima do Bruce Banner. Caralho, a família do cara, a família inteira é o Hulk. O sogro, a prima, ele. Eu tenho um outro amigo que também é um vilão. É o seguinte, ela é capturada por um super gênio malvado e ele usa ela, ele começa a extrair sangue pra usar na máquina e um monte de coisa, certo? Pra encontrar o Bruce Banner, porque eles têm DNA parecidos. Certo. Porque ela é prima. Ele resgata... Não, ela é uma pessoa normal. Ah, tá. Ela não vira um Hulk. Não. Então, entendi. O Bruce Banner resgata ela. Como Hulk, ele vai lá, bate no vilão, prende, e ela já tá quase morrendo, porque ela perdeu muito sangue. Então o Bruce pega uma agulha, enfia nela, e faz uma transfusão de sangue direta. Okay. Ao absorver o sangue do Bruce Banner, ela começa a crescer e ficar verde. E ela vira She-Hulk. Ela ganha o poder de ficar verde e forte. Muito bom. Ao absorver o sangue do Bruce Banner. Certo. Qual era a pergunta? Se isso é possível? Se é possível você passar a radiação de uma transfusão de sangue direta. Olha, é que assim, a questão, eu imagino que o que faz o Hulk ser o Hulk são as mutações que a radiação causou. Eu não acho que nenhum desses personagens, né, tipo o Hulk ou o Quarteto Fantástico, tenham se tornado radioativos. Porque não significa que se você se expôs à radiação, ou se você foi irradiado, que você também é um contaminado. Nesse caso, eu acho que o Hulk, ele não é contaminado. Se você for medir ele com um medidor de radiação, você não vai ver ele radioativo. Ele é o que é por causa da radiação, mas ele não tem radiação nele. Ele não está contaminado. Porque não ficou resquício de radiação nele. É só o efeito que a radiação causou. Que, em situações normais, seria um câncer. Mas, nessa situação hipotética, né? A gente tá vendo que ele teve uma mutação que fez ele virar um super putão que fica bravo e quebrando tudo. Eu não acho que... Assim, mas caso ele estivesse contaminado, né? Digamos que ele tivesse sido contaminado com algum elemento químico radioativo, tipo um urânio, plutônio lá da bomba, e ele estivesse contaminado, se eu passasse o sangue dele para ela também ficaria contaminada. Porque como são elementos químicos que estão presentes no sangue, se você tira dele e passa para ela vai ter o sangue que está contaminado e, por consequência, também estaria contaminado. Parecido com o que aconteceria com uma doença. Né? Se você pega um sangue contaminado com HIV e passa para alguém, essa pessoa também vai, provavelmente, né, vai ter o vírus ali, né? Vai ter o HIV. Se vai desenvolver a AIDS, eu não sei, né? Mas assim, a lógica é a mesma. Então, nesse caso, sim. Você tinha comentado comigo que tem uma versão realista do universo do Hulk, né? Tava na expectativa de entender isso. Então, a Marvel, nos anos 90, fez muitas histórias chamadas What If, né? Que é, tipo, e se, né? E se. E são várias histórias que tomam conta em vários universos Marvel. São planetas diferentes. Terra 616. Tipo universos paralelos. Isso. E tem um que se passa no ponto de vista de um repórter que começa a investigar mortes muito bizarras que estão acontecendo em volta do planeta por causa de radiação ou mutações ou coisas. E o que acontece? É um take, né? Uma visão realista da história da Marvel. Então todos os personagens, quando eles vão para
hipoteticamente ganhar um superpoder, eles na verdade morrem, né? Que é o que faria muito mais sentido, convenhamos, né? E então, aí? o Quarteto Fantástico explode a espaçonave, eles viram, tipo, um monte de pó, pedra, umas pedras pretas, pó e cinzas. Certo. Eles não existem. O Hulk, ele joga a criança no bunker, ele pega a radiação, e daí quando a criança sai do bunker pra ver onde está o corpo, é um monte de tumor. É um monte de tumores, o corpo cresceu cheio de tumor, e por isso que chamam de Hulk, porque o Hulk é uma massa musculosa, é uma massa... Que na verdade é um monte de tumor, é uma massa tumoral. E daí ele morre. Assim, questão de sentido também não... Assim, sim e não. Porque a gente sabe, até recomendo que caso vocês não tenham ouvido o episódio 3, onde eu falo sobre por que radiação faz mal, sugiro que vocês escutem. Mas, recapitulando aqui, a gente sabe que radiação tem um potencial de causar mutações, né? Que inclusive é daí que vem essa origem dos super-heróis terem superpoderes. Mas quase sempre as mutações acabam se tornando um câncer. Só que veja que isso acontece quando a gente tem níveis de dose de radiação muito pequenininhos, que daí não são fortes o bastante para causar destruição das células, sim só mutação. Aí que a gente pode vir a ter uma pessoa super desenvolvida, cheia de câncer. No caso do Hulk, como você está dizendo que ele foi exposto a uma explosão de bomba atômica, seria muito mais fácil que ele só fosse desintegrado, porque é uma energia tamanha, né? Não só a energia de radiação, mas a energia térmica também, né? Da explosão, da detonação da bomba, que não sobraria nem pó para contar a história. Inclusive é o que muitas vítimas de explosão de bomba atômica, como em Nagasaki e Hiroshima, né? Passaram. Ficam sombras das pessoas que na verdade é só um pozinho de desintegração que era do antigo corpo dela, por assim dizer. Então, nem isso no universo realista seria realista, viu? É muito difícil falar sobre efeitos da radiação em cinema, porque, na verdade, a realidade é muito mais triste, né? Os quadrinhos realmente trazem ideias muito mais mirabolantes e curiosas, mas é um bom ponto, tá mais perto da realidade, pelo menos, do que uma pessoa super forte. Tem uma coisa, inclusive, agora que você falou do Hulk, radiação gama, que... Se bem que, na verdade, eu acho que eu vou deixar pra contar isso quando você falar sobre o próximo personagem, que é o Homem-Aranha, certo? Certo. Então, o Homem-Aranha, né, cronologicamente veio depois. O Homem-Aranha, Peter Parker, ele é um fotógrafo, ele também é um aluno de universidade, e ele está num road trip, né, ele vai com a galera para um museu científico, blá blá blá. E dentro dessa exposição que está acontecendo, eles estão demonstrando uma nova máquina de radiação. Eles não falam qual radiação, é uma máquina que usa radiação. E a máquina são 2 tubos de Tesla, um do lado do outro, e acontece um raio quando você liga a máquina. Só que o raio acontece no momento que uma aranha cai do teto, bem em cima da... Convenientemente, né? Convenientemente. A aranha leva um choque, então, dessa máquina. Ela cai na mão do Peter Parker, de alguma maneira, da máquina, ele vai direto pra mão dele, e pica ele, e cai dura morta. Ok. E daí, depois de alguns dias, ele começa a perceber que ele tem poderes de escalar qualquer superfície, e também um poder de prever o futuro por alguns segundos, que é como demonstrado nos filmes, como ele tendo super reflexos, certo? Então ele recebe esses 2 poderes e ele decide, já que eu fui picado por uma aranha, esse poder veio da aranha, eu vou criar um mecanismo que atire teias. Umas teias que dê para segurar um corpo humano durante 2 dias. E depois elas começam a desintegrar, porque ele mora em Nova York e ele não quer sujar a cidade de um monte de teia de aranha para cada vez que ele sai. Muito consciente ainda. Aproveitando então esse gancho até que você falou, né, sobre a questão de sujar Nova York, eu fico muito pensando às vezes que se os super-heróis existissem de verdade, na verdade eles seriam um prejuízo muito maior do que um benefício, porque pelo menos o que eu vejo representado em filme ou quadrinhos, cara, o rastro de destruição que eles deixam pra trás depois das brigas épicas que eles têm com seus arqui-inimigos, pra mim, cara, eu fico pensando, cara, a linha verde aqui em Curitiba é só uma ruinha que eles têm que arrumar. E leva 10 anos para os caras terminar uma obra. Você imagina se tivesse um super-herói que chegasse aqui para tentar, sei lá, né, combater o crime, né? Ou
quão destrutivo seria pra uma cidade, né? Então, os super-heróis, eu acho que eles não deveriam existir em sociedade, na minha opinião. Quem gosta, me desculpe, viu, gente? Mas sem condições. Sem condições econômicas de suportar um super-herói. Mas, enfim. É só uma observação. Então, se dizia que o Homem-Aranha, ele tinha uma teia, que na verdade era um negócio que se desintegrava em 2 dias pra não sujar a cidade. Ok, o que mais ele tinha de característica? Então, os filmes dos anos 2000, eles fizeram o lança-teia ser orgânico, né? Então ele tinha, no pulso dele, ele tem um buraquinho e ele consegue apertar os dedos e faz a teia atirar. E tudo isso em decorrência da aranha radioativa que, teoricamente, né? Mutação que aconteceu Causou uma nele, mutação. uma glândula de teia e um monte de coisa assim. Interessante. O Homem-Aranha, ele já é mais um super-herói que não é tão importante a maneira como ele recebeu o poder, mas sim o que ele faz com o poder dele. Porque com grande poder vem grande responsabilidade. O clássico, né, dos super-heróis. Mas, enfim, uma coisa que eu penso, assim, eu até ia comentar no caso anterior, mas eu acho que vale mais a pena falar agora. Não fala o tipo de radiação, né, que a aranha recebeu. Não, eles falam que é uma máquina nova radioativa. Entendi. Porque quando você estava falando do Hulk, que ele recebeu exposição à radiação gama, tem um caso que, assim, honestamente eu não sei se é verdade, tá, gente? Eu nunca pesquisei a respeito a fundo em fontes confiáveis, mas é aquelas coisas que a gente lê na internet que talvez tenha acontecido, não sei, mas que eles injetaram uma mistura com plutônio na veia de alguma pessoa para ver quais eram os efeitos de você injetar um elemento radioativo na pessoa dessa intensidade. Mas assim, na minha cabeça não faz muito sentido, porque para ter um elemento radioativo que emita esse tipo de radiação, ele vai ter que ser um elemento muito denso, muito pesado. Provavelmente a toxicidade dele vai ser muito maior do que a radioatividade. O problema que a gente teria, então, acho que talvez a pessoa morreria pela toxicidade, não pela radiação. Então, por isso que eu falo que eu acho que não é verdade, mas eu li na internet. Então, se alguém até souber alguma coisa a respeito e quiser contar pra gente, né, só mandar lá no Instagram, no Radiação para Leigos, que eu leio e vejo se eu acho alguma coisa sobre. Enfim, dizíamos. Tem um último quadrinho, eu acho que vale a pena a gente tocar sobre na Marvel. Uhum. Não só por ser popular, mas também por já usar o nome da radiação no título. Que é o X-Men, né? O X-Men. Que são mutantes. Que o que acontece? Não é radiação X por dizer, como a gente conhece ela, eu digo, na modo de visão raio-x. Sim. É que muito tempo atrás, durante a época dos Homens das Cavernas, caiu um meteoro radioativo. Novamente não teve uma explosão nem nada, caiu um meteoro. E alguns Homens da Caverna encostaram naquele meteoro e os ancestrais, os descendentes deles, conseguem ter mutações, né, no código do DNA que foram desencadeadas. Elas acontecem a partir que a pessoa vira adolescente. Então, tipo, 14 a 18 anos a pessoa ganha poder. Tem uma fase onde acontece Sim, o gene ativado. Por isso que, por exemplo, tem o Wolverine, que o poder dele é de ficar regenerando. Uhum. E fazer a garrinha sair do braço. O que acontece? Já que ele fica regenerando, por que ele não é uma criança? Ou um bebê eternamente? Já certo? que ele regenera tanto, né? Sim, e por quê? Porque foi acionado a mutação dele quando ele tinha já 27, 30 anos. Uhum. E daí ele sempre vai ter 27, 30 anos pro resto da vida. Porque ele regenera a partir de onde foi ativado. Isso. Entendi. E daí tem outra personagem, a Mystique, que é aquela azul, que Uhum. pode transformar em qualquer pessoa. Que não faz muito sentido também. O pigmento, ela muda o pigmento da cor, só que ela muda o cabelo. Mas tem outras características ali fisionômicas que mudam também, né? Mas tá bom, né? Licença poética, vai. Então, a Mystique nos quadrinhos, ela na verdade já tem tipo 3.000 anos. É porque o poder dela, além de mudar pra virar outra pessoa, ela muda as células dela. Então ela tá sempre regenerando. Então, tipo, ela nunca morre a célula dela porque ela muda pro outro.
Isso seria muito estranho, porque se a gente pensa que ela tem uma alta taxa de regeneração, de ficar produzindo célula constantemente, é muito mais chance de, se ela tiver uma mutação, ela ter um belo câncer, né? Então, e inclusive, essa é a razão pela qual, quando a gente fica mais velho, né, todo mundo fala que vai todo mundo morrer de câncer, mas na verdade isso acontece porque, conforme a gente vai envelhecendo, como a gente vai tendo esses processos de troca, né? No final da vida a gente acumulou muitos desses processos, é provável que em algum momento isso possa dar errado. Então, a gente acaba desenvolvendo um tipo de câncer. Então, pra mim, na verdade, a Mystique devia ter câncer há muito tempo. Ela deve ter um centro de quimioterapia em casa. Enfim. Eu acho que quando ela tem algum câncer, ela se transforma numa minhoca e corta um pedaço fora e daí regenera. Quem sabe, né? Se ela tem tudo isso de poder, pra mim, faz sentido. É interessante, eu não sabia desse dos X-Men, não, né? X-Men, né? Interessante. O sentido faria só na quesito de que a gente sabe que, como eu falei lá no início, né? As mutações na seleção natural são benéficas porque a gente consegue ter vantagens de ficar mais forte, mais ágil, mais isso e aquilo. Só que, realmente, levaria todo esse tempo para acontecer e, de repente, acontecer, se encadear só agora. Mas, novamente, acho que talvez o nível de radiação ali, eu não sei, é improvável, né? É mais fácil dar um câncer do que uma mutação benéfica, mas até que não tá tão errado. Tá bom, achamos um ponto aí que é razoável, não é tão absurdo. Ok. Outra coisa também, só rapidinho pra tocar, o assunto de palavras em copyright nos quadrinhos, né, os direitos autorais. Por exemplo, na DC, os super-heróis não podem ser chamados de mutantes, porque mutantes são só o X-Men. O X-Men são mutantes. Eles têm os direitos autorais da palavra mutante nos quadrinhos. E o DC é o quê? O DC eles chamam de meta-humano. Meta-humano. Meta-humanos são os humanos com superpoderes. Então, por exemplo, a Mulher Maravilha, ela é uma meta-humana. Por quê? Entendi. Porque ela já tem 5.000 anos e não aparenta nada e ela é uma deusa, digamos. Interessante. Watchmen. Chegamos ao Esse Watchmen. eu gosto, esse acho que é o único que eu conheço, tá, gente? O resto ali eu só sei por conhecimento geral, mas nunca assisti. O Watchmen eu assisti. Conte-me. Então, o Watchmen tem, na verdade, um histórico muito peculiar da própria produção do quadrinho. Porque foi escrito pelo Alan Moore, né? O Alan Moore, ele é um autor britânico que fazia parte do British Invasion, a invasão britânica da DC, que aconteceu nos anos 80, onde os autores fizeram novas versões dos personagens nunca vistas. Tipo, ele trouxe o Batman que a gente sabe como Batman hoje em dia. O Batman, até o Alan Moore, o Batman era o personagem do Adam West. Tipo, dançando, surfando, blá blá blá. Era uma brincadeira. E o Batman do Alan Moore e do Frank Miller, ele era um Batman, tipo, eu vou me vestir de preto, vou meter porrada em todo mundo, um cara sério, certo? O Watchmen, o que aconteceu? A DC, em 1983, comprou uma companhia, que é o Gillard Comics, que era uma competidora, tipo a Marvel, assim, e eles tinham novos personagens, então, que são desses comics, desses quadrinhos que eles compraram. E eles queriam usar, só que eles não sabiam como usar. Então eles falaram, o Alan Moore, que, tudo que ele encosta é ouro. Todos os quadrinhos que ele fez são incríveis. Vamos dar pra ele. Então, beleza. Eles deram pra ele todos esses personagens novos para criar uma história. E ao decorrer da criação do roteiro, o editor chegou e falou, não, essa tua história aqui é muito triste, é muito cheio de coisa política, fala prostituta, tem palavrão, não vamos usar os personagens que a gente acabou de comprar pra vender quadrinho que nenhuma criança veio ler. Uhum. Então eles falaram, criam 9 personagens baseados, então, se você queira, pra ter esses superpoderes. Ele pegou os personagens, ele criou novos baseados nos antigos, né? Então, por exemplo, o Questão, que é um personagem que não tem rosto, virou o Rorschach, que é um personagem que tem uma máscara que fica mudando toda hora. Uhum. O personagem do Capitão Átomo, que era um russo que tinha os superpoderes de controlar átomos e aquecer, superaquecer ou superesfriar, virou o Dr. Manhattan, Uhum. que é o que a gente vai falar sobre logo, o Peladão Azul. Uhum. E assim por diante, ele foi pegando os personagens. Blue Beetle virou o Owlman, não. É o... Qual é o nome
nome dele? Eu não sei. Night Owl. Entendi. Tá, o Blue Beetle virou o Night Owl e outros assim. E o que acontece? O Watchman, ele quis fazer então uma coisa bem realista, novamente, um take realista do super-herói. Então, realista, vamos ver. O que acontece? Nenhum super-herói no Watchmen tem superpoderes. O único que tem é o Dr. Manhattan. Que a explicação do Dr. Manhattan é que ele é filho de um homem que fazia relógios e ele aprendia com o pai como que as engrenagens funcionavam, como todos os detalhes mínimos são importantes. E ele virou um físico, trabalhou num novo projeto de energia, numa máquina que gera eu não me lembro qual que é o nome da radiação, mas é um azul, um raio azul, Césio. É que na verdade o efeito azul que a gente vê, eu até falarei sobre isso mais pra frente, mas é o efeito Cherenkov que a gente chama. Na verdade, a radiação azul é muito relativo, né? A gente tem um efeito azulado que alguns tipos de radiações acabam apresentando, que a gente chama de efeito Cherenkov, mas que eu vou explicar isso aqui em um outro momento. Então, pra nós, por enquanto, não é relevante. Mas, de qualquer forma, provavelmente, né, tendo em vista como é o Dr. Manhattan, eu acho que deve ser radiação gama. É o que tudo indica. Mas então, o que acontece? Eles estão fazendo esse experimento, né, dessa nova meio de energia radioativa e tem que ligar o aparelho para acontecer. Só que o Dr. Manhattan, né, enquanto homem, enquanto humano, ele entra na cápsula onde essa energia vai ser disparada para fazer algum ajuste e pegar uma coisa que ele esqueceu lá. Tipo, ele esqueceu o casaco, o óculos, alguma coisa que eu não esqueci nesse momento. Acho que é o relógio. Talvez faça sentido. Eu acho que é o relógio. Bem, ele entra para pegar, quando ele volta, a porta fechou. E a porta não abre, porque a cápsula já vai entrar em ação em tipo 10 segundos. Então fecha, ele fica batendo na porta, todos os outros funcionários veem que tá ligado, tentam abortar, só que não dá mais tempo, se eles tentarem parar, pode causar uma explosão. Tinha acontecido Chernobyl na vida real, 2 anos antes, o Watchmen de 87. Faz muito sentido, ok. Eles já tinham uma pegada de pensando nisso. E daí o que acontece? Ele desintegra, a máquina liga, ele faz um flash e o cara vira esqueleto, vira pó, vira tudo. Você vê as camadas dele desintegrando. E acaba por aí a história dele. Só que, depois de muitos anos, tipo uns 10 anos, começam a acontecer aparições, flashes, de um esqueleto no meio da onde ele estava. Tipo, dentro da facilidade. Da facilidade. Da facility, né? Você ia falar. Da instalação. Dentro da instalação, durante esses 10 anos, começam a acontecer flashes. Pessoas veem esqueletos, veem sistema nervoso. Eles ficam vendo pedaços de seres humanos como um flash. Pisca uma luz azul. Que macabro. Pisca, sim. E depois de 10 anos, acontece uma pequena explosão azul e o Dr. Manhattan aparece por completo, como um ser humano com pele, ossos, tudo. E ele fala que ele demorou 10 anos para se reconstruir do nada. Tipo, a máquina desmontou ele e ele colocou as peças de volta no lugar. Como um relógio. Como um relógio. E o que acontece? Ele tem daí o superpoder de poder... O superpoder de poder. Ele tem um superpoder, então, de desmontar qualquer partícula. Ele consegue desmontar as coisas. E as coisas que ele desmonta, tipo, se ele te explodir, você, como pessoa, pode tentar se remontar e virar um Dr. Manhattan. Só que já que você não sabe como fazer, você fica morto. Então, o que acontece? Ele mata... ideia fantástica. Então ele sai matando os vilões, digamos, explodindo vilões ou destruindo carros, e aquelas coisas não sabem se remontar, então elas escolhem ficar desmontadas e mortas. Entendi. É uma escolha É uma escolha. Eu escolhi, é claro, eu fui desintegrado, mas eu escolhi isso. Mas eu entendi a lógica. O que eu acho, esse negócio de ele ter ficado preso dentro de uma central ali que fazia esses experimentos com radiação,
Eu sei de um relato de uma pessoa que ficou presa dentro de um acelerador de partícula e a partícula acelerada passou, né, o feixe de elétron passou pelo crânio da pessoa e, curiosamente, ele não morreu e não teve quase que nenhuma sequela. Então, acredito que isso foi porque o feixe passou por uma região que não era, talvez, tão relevante. Ele teve só uma paralisia facial, se eu não me engano. Mas aí era só uma aceleração, um acelerador de partícula, né? Então, talvez o efeito não fosse tão grande. Agora você ficar preso num bunker onde a gente tá tendo algum tipo de processo de detonação intensa, como é o caso do Dr. Manhattan, naturalmente que a gente não vai conseguir, mesmo que você compreenda todo o princípio lógico da entropia, você não vai conseguir reverter ela. Então, é sobre-humano. Mas, novamente, né, licença poética, e eu particularmente gostei muito dessa ideia do Dr. Manhattan. Só ele, do Watchmen, né? Ele é o Watchmen, né? Não, então, Watchman, na verdade, é um nome que não tem nada a ver com quadrinho. Nunca aparece a palavra Watchman no quadrinho. Porque o que acontece? A única vez que aparece, tem um grafite no terceiro volume do quadrinho, que está escrito Who Watches the Watchman? Que é uma fala romana, que é villa, sei lá como em latim, que significa quem que vê a patrulha, certo? Quem que patrulha a patrulha. Por exemplo, se eu vou ser a ronda da noite, certo? Quem que vai saber o que eu fiz, certo? Quem que está observando a ronda? Então, quem observa o observador. Quem observa o observador. Who watches the Watchman? Só que, por exemplo, o grupo se chama Crime Busters. É o Crime Busters 2, que é o segundo Crime Busters. Eles não são chamados de Watchmen, digamos. O Dr. Manhattan é Dr. Manhattan. Não tem nenhum personagem chamado Watchman. O quadrinho se chama Watchman por causa disso. Entendi. Quem assiste o que assiste. Só que também é um como fala? Um canôndromo? Não. Palíndromo? Palíndromo. Palíndromo dois Palíndromo? sentidos? Não. Qual que é dois sentidos? Ambíguo? Uma frase ambígua. Dá duas interpretações. Isso. Tipo isso? O título tem duas interpretações também. Porque Watchman pode ser pessoa que assiste, mas também pode ser pessoa que faz relógios. Relogiano. Que é o caso do pai do Dr. Manhattan e ele mesmo em si. Então tem esse duplo sentido. Outra coisa, o Dr. Manhattan, ele enxerga, digamos, a quarta dimensão. Ele vê tudo como se estivesse acontecendo, já aconteceu e vai acontecer. Nossa. Então, quando ele descreve as coisas no quadrinho, sempre a fala dele em azul tá escrita como se fosse em segunda pessoa. Segunda pessoa seria: você chega em casa, você sente cansaço, você vai dormir. Ele faz assim, a descrição dele é sempre: em 1958 eu estou indo ao meu trabalho. Eu não sabia disso, porém eu entro na máquina, eu sinto a explosão, eu faço isso. Em 1986 eu estou brigando com a minha esposa, blá blá blá. Ele vê tudo como já aconteceu e já vai acontecer. A única coisa que ele não vê é 1989, que é quando o mundo é para acabar. Que eu já te explico o porquê. É isso que eu fiquei pensando. Eu falei, tá, mas de onde isso, né? Então, no quadrinho tem, novamente duplo sentido, tem um relógio do fim do mundo. Onde os Estados Unidos, a mídia dos Estados Unidos, conta quanto tempo falta para os russos bombardearem os Estados Unidos bombardear os russos e acabar o mundo. Nossa, mas gente, um passarinho gritando num nível extraordinário. Assustou. Bem, no quadrinho tem então um relógio contando ao fim do mundo, onde os russos irão explodir os Estados Unidos vão lançar os mísseis para a Rússia. O Dr. Manhattan ele consegue cobrir uma área de 97% dos Estados Unidos. Só que aqueles 3% de bombas nucleares, explosões, é o suficiente para destruir a sociedade americana. Então eles falam que vai acabar o mundo, não importa. Mesmo se ele não fala que ele vai ajudar, né? Porque eles acham que ele é um patriota, que ele está lutando para os Estados Unidos, só que ele fala que ele é superior e não tem nada a ver com nada. Então o que acontece? 1989 é para acabar o mundo, né? Countdown. O Dr. Manhattan não consegue ver o futuro naquele momento. Aquele momento está apagado. E você descobre no quadrinho. Porque é o seguinte... Momento spoiler. Spoiler. No final do quadrinho,
a gente descobre que o homem mais inteligente do mundo, que é o Ozymandias, né, que é um dos integrantes do Crime Busters, ele criou uma coisa onde ele criou um falso ataque alienígena. Ele criou um fantoche gigante de um alienígena, ele criou um monte de coisas e colocou uma bomba em Nova York. Ele falou o seguinte: o momento que um alienígena está invadindo Nova York, o resto do mundo vai parar de querer lutar entre si e vai lutar contra os alienígenas. Vai ter uma humanidade unificada contra um vilão, e não um humano, homem contra homem. Então o que acontece? Ele ativa a bomba, explode, mata todo mundo, e vem com um alienígena que morre, né, ao entrar na nossa dimensão, como eles falam. E os russos e o resto do mundo começam a produzir anúncios falando: tem um ataque alienígena acontecendo em Nova York, pode acontecer em qualquer outro lugar no mundo, a gente tem que estar preparado. E os humanos começam a ficar amigos de novo. O Dr. Manhattan não conseguiu ver esse futuro, por quê? Porque o Ozymandias já sabia que o Dr. Manhattan queria parar ele. Então ele fez uma armadilha, onde tem uma máquina, igual a máquina que destruiu o Dr. Manhattan no começo da história, no Antártico, onde ele montou a base secreta. O momento que o Dr. Manhattan se teleporta para essa base, ele é sugado, ele é atraído, né? Ele é atraído a esse lugar e ele ativa a máquina. E no momento que ele ativa a máquina, ele destrói o Dr. Manhattan molecularmente, como no começo. O Ozymandias acontece o plano dele, funciona. Então aparece o Dr. Manhattan, ele tá gigante e ele quebra a facilidade. A instalação. É que o Yuri, gente, o Yuri ele fala inglês, ele morou nos Estados Unidos, então ele ainda se atrapalha com as palavras em português porque ele pensa em inglês. Assim como a gente pensa as coisas em português, tenta falar em inglês, então é compreensível, mas tá. Tá. O Dr. Manhattan daí aparece gigante, ele pega os Ozymandias com tudo e fala: a primeira coisa que eu aprendi foi como remontar toda a minha estrutura desde a primeira molécula. Se você me destruísse, poderia levar mais 10 anos para um mero humano, mas eu sou mais do que isso, né? Eu sou super humano. Então ele demora 10 minutos hoje em dia, não demora mais 10 anos para se reconstruir. Ele já aprendeu. Ele já aprendeu. E é por isso que ele não conseguia ver o futuro, porque naquele momento, no fim do mundo, ele foi desfeito. E depois ele remontou. Tá. É um tempo como se ele estivesse num limbo, talvez. Daí não tinha como ele saber o que está acontecendo, porque ele não está ali, na verdade. Exato. Ele parou de existir por uns 10 minutos e voltou. Entendi. Mas é estranho porque, apesar disso, tipo, se ele ficou só 10 minutos desintegrado, todo o resto ele já devia saber, não? Pois é. Enfim, dúvidas aí. Quebra a quarta dimensão, a corrente dele. Mas não seria só nos 10 minutos daí? Sim. E daí, mas ele então saberia que ele chegaria numa instalação e que daí ele seria... enfim, é muito complicado. Liberdade poética. Tá bom. Bom, então acho que do Watchmen a relação mesmo é só esse momento de criação dele, né? Ou não? Tem mais coisas relacionadas? Tem mais coisas. É que é o seguinte, esse Ozymandias, que é o homem mais esperto do mundo, ele quer despistar o Dr. Manhattan, para ele não pensar no futuro e falar, ele tá planejando coisa no Ártico, ver o futuro e chegar naquele ponto. Então o que ele faz? Ele pega a ex-esposa dele, quando ele ainda era humano, ele encontra onde ela tá trabalhando, ele implanta urânio no teto para ela pegar câncer, para ele poder aparecer na televisão como um vilão, que é um super-humano que emite radiação, por isso que ele brilha azul. Eles falam, você está brilhando azul, você está emitindo câncer para todo mundo. Os teus colegas de turma, todos morreram. Meu Deus, cara, isso é genial, no sentido de que com certeza esse cara pegou essa ideia de um ataque, ele não é um ataque terrorista, né, mas é uma ação mal intencionada, que inclusive eu falei no penúltimo episódio aqui do Radion lá sobre acidentes radiológicos, em que isso, tipo, real, tá, gente? Isso aconteceu de verdade, do cara pegar uma fonte de radiação de uma indústria, que era pequenininha, não era um urânio, mas era uma fonte de radiação que tinha ali um percentual de dose considerável, e ele colocou dentro do carro de um cara que ele não gostava, simplesmente porque ele queria machucar mesmo, causar mal. Então,
muito provável que a ideia do cara que fez isso aí que você tá falando, com certeza tenha sido alguma coisa parecida. Mas o Dr. Manhattan, ele só foi exposto à radiação, né? Ele não é contaminado. Então, portanto, não faz sentido. Aí dá pra saber disso só chegando com o medidor de radiação perto dele e ver se tem radiação ou não. E ele foi incriminado ou não? Aproveitando o spoiler. Então, no programa de televisão onde a moça, né, a ex, aparece, ela tira a peruca pra mostrar que ela tá careca, que ela tá com câncer, que sempre... ela faz o tratamento, né? O tratamento de quimioterapia faz isso. E daí, então, o público americano começa a não gostar do Dr. Manhattan ou até temer ele, né? Porque ele é super poderoso e ele emite câncer. Então, todo mundo quer ficar longe dele. E o que acontece? Nesse momento, tem tanto estigma social que ele se teleporta para Marte, onde ele monta um castelo de vidro e ele mora lá em Marte por muito tempo. Enquanto tudo tá acontecendo, ele tá em Marte. Ele resolveu se isolar para evitar o boato de que ele é radioativo e tá causando câncer para as pessoas. Interessante. Enfim, essa parte eu até achei curioso porque seria o mais próximo de correlação com a realidade de tudo que a gente já conversou aqui, eu acho. Enfim. Bom, tem mais coisas que a gente ainda tem pra falar aqui, né? Mais alguns personagens que tem relação com radiação. E esse a gente tinha ouvido falar aí nesse ano porque parece que saiu um filme novo, que é o Godzilla, né? E me falaram também que tinha alguma coisa com relação à radiação, e esse daí eu fiquei meio em dúvida, porque eu não entendi. Então, por favor, esclareça-me o que acontece com o Godzilla. Quem é o Godzilla? Então, o Godzilla, né, no Japão é Gojira, com J, ele é um filme clássico dos anos 50, de monstros gigantes. Não é o primeiro monstro gigante a aparecer no cinema, né? Tem o King Kong, tem o Beast of 2000 Leagues, que é um que é bem parecido com o Godzilla, que lançou um ano antes, em 1953. E o que acontece? No enredo do filme, de 1954, que é um clássico, que é muito bom, porque é um filme sério. Tem monstro gigante, mas é um filme sério. Porque o filme, ele foca mais nos personagens humanos. Como que os humanos reagem ao que está acontecendo. E o que acontece? As bombas atômicas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki, acordaram um dinossauro. Ele é literalmente um dinossauro, Godzillasaurus. Ele acorda um dinossauro pré-histórico que está vivo com alguma forma, de alguma maneira, está vivo numa ilha lá. Ele acorda e ele vem ver o que está acontecendo, né, no Japão. Só que o que acorda ele são as explosões atômicas, de testes atômicos que estão acontecendo no Pacífico. E ele absorve radiação dessas explosões. E ele chega no Japão radioativo. Ele é literalmente radioativo no filme. No filme eles falam, tá emitindo... Eles vão com Geiger Counter nas pegadas dele e tudo mais. Ele tá emitindo a radiação. Ele tem um poder, entre aspas, que é quando ele berra, não, quando ele sai uma fumaça da boca dele, que no filme eles coloriram um pouco, como se fosse um raio, uma luz, só para você poder notar que está sendo fumaça, na verdade, na película. Porque a película é preto e branca desse filme. E o que acontece? Quando ele acende essa luz, o metal começa a derreter, as coisas começam a deteriorar, tem explosões de carros, então começa a acontecer que as pessoas que estão atingidas por esse raio, elas acabam indo para hospitais, os hospitais ficam super lotados, as pessoas passam mal, e daí logo em seguida, depois de alguns dias, elas ficam boas, e depois elas ficam muito ruins e morrem. Então, isso que você falou do efeito, né, que as pessoas sentem quando o Godzilla tá perto, que ele emite lá aquela fumaça, faz muito sentido, é muito parecido com... Na verdade, muito parecido não, né? Isso é a representação do que acontece na síndrome aguda das radiações, que eu até comentei aqui já, né, sobre do que se trata isso lá no episódio 3, que é uma situação onde a gente tem exposição de corpo inteiro a alto nível de radiação, que é justamente o caso aí que acontece. Então as pessoas têm esse quadro de passar mal do jeito agudo ali, de ter vômito, náusea, ficar ruim, a gente chama de período prodrômico. Depois a gente tem um período de latência, e como você disse, as pessoas se sentem bem, mas depois voltam a piorar e morrem. E daí sim é o estágio onde a gente começa a ter
as subsíndromes da síndrome aguda, em que as pessoas acabam morrendo, né? Irreversível. Então, essa parte é muito fidedigna. Inclusive, tem representação disso também no seriado de Chernobyl. É bem representado ali. Recomendo que vocês olhem, caso tenham curiosidade com relação a isso. E agora, a questão da fumaça que ele solta pela boca, destruir prédio, carro, isso já não faz muito sentido, porque não faz sentido. A radiação não causa esse tipo de coisa. Aí seria mais corrosivo por alguma outra razão. Saliva ácida, sei lá, não sei o que seria. Mas enfim, é um bom ponto. Então, um spoiler do filme de 60 anos atrás, mais, né? Nossa, então, se tem mais de 60, já não é spoiler. O filme é de 54, mas o spoiler que é o seguinte: o primeiro filme, que é super sério, né? São as pessoas que vivenciaram a bomba atômica, né? Porque no Japão, 9 anos depois da 9 anos depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, 1954. O que acontece? O filme acaba com um doutor que cria uma bomba nova, que é uma bomba tão aterrorizante que ele não quer usar e não quer que ninguém tenha controle disso. Que é uma bomba que eles chamam de micro-oxigênio. A bomba de micro-oxigênio não faz muito sentido, mas eu vou explicar como ela funciona. A gente vê um teste de uma bomba de micro-oxigênio logo no meio do filme, que ele pega uma cápsula que tem um micro-oxigênio, ele coloca num aquário, um aquário grande, tipo 2 metros por 2 metros. Essa bomba, quando ativada, faz sair um monte de bolha de ar, tipo, a água evapora, mais ou menos, só que a água fica. Tipo, o oxigênio evapora da água, mas a água fica líquida. Não sei como funciona isso. Ok, tá bom, vai. E todos os peixes do aquário se transformam em osso. É como se tivesse comido toda a pele, só sobrou o osso. Acho que talvez por ser um organismo vivo feito de água, né? Que a maioria é feito de água, deve tirar o oxigênio do ser e talvez seja por isso. Então, o final do filme o doutor faz a bomba em grande escala, eles atraem o Godzilla, ele mergulha com a bomba, e o plano ele coloca a bomba perto do Godzilla, puxa o fiozinho para levantar ele de volta, que ele estava no escafandro, e eles vão explodir a bomba e matar o Godzilla. Só que ao chegar no fundo do mar, ele pensa, poxa, se eu voltar para a superfície, os humanos vão querer só a minha tecnologia e eu sou o único que sei fazer isso. Então ele pega uma faca e ele corta o cano do escafandro então ele fica preso debaixo da água com a bomba. Então eles acionam a bomba e o Godzilla ferve e vira um monte de esqueleto. Não sei como não mata o resto do oceano, né, por alguns quilômetros. Deve ter algum raio ali de ação ali que não faz mal, enfim. Então o Godzilla morre, ele vira um bando de esqueleto, e o doutor também morre, e ninguém mais sabe como fazer essa bomba de micro-oxigênio, e ele se mata para ninguém mais saber. Que é uma analogia às bombas nucleares, né? O filme inteiro é uma analogia à bomba nuclear. Falando sobre o doutor do teste de Manhattan, né, que criaram a bomba atômica. Richard Feynman. O que deu os planos de como criar a bomba nuclear para a Rússia. Para ter sempre mais do que um país ter o poder, né? Não só os Estados Unidos. Só que, se você conhece o Godzilla e não assistiu o primeiro filme, você já sabe que alguma coisa deu de errado. Por quê? Porque existem 32 filmes do Godzilla depois desse. Senhor Cristo. Então, o que acontece? Todos os outros filmes do Godzilla, o outro Godzilla aparece. É que é o seguinte, o primeiro Godzilla não fala se é macho ou fêmea. Muita atenção nesses detalhes, né? É por isso que eu não tenho paciência pra assistir quadrinhos, gente. Esses negócios de quadrinho, de filme, de ficção. Eu não consigo acompanhar esse raciocínio. Então, o segundo filme já é de 55, um ano depois. E falam que a esposa do Godzilla veio destruir Tóquio. E todos os outros filmes, nessa sequência, é o mesmo Godzilla, que é a Godzilla fêmea. E ela bota um ovo, e ela tem um filho, o Godzilla Baby, Mas como Godzilla é que esse Junior. ovo vai ser fecundado se não tem o Godzilla macho? Eu acho que ele já estava ali num... Já tinha ocorrido a fecundação. Muito bom! Mas então, esse é o Shosei.
sabe? Vai ter bem, essa é a primeira era do Godzilla, né? Depois vem a era Heisei, que é nos anos 80, eles quiseram fazer o Godzilla mais Godzilla sério. Anos 80 eles queriam fazer tudo green dark, que eles chamam hoje em dia. Que é a estética de super realista, tudo sangrento, blá blá blá. O Godzilla dos anos 80, ele tem menos sangue do que os Godzillas originais. Mas ele leva mais a sério a ciência do Godzilla. Ele tenta deixar mais realista, como se fosse... Ele tenta deixar mais realista. Irrealismo, mais realista dentro do... Por exemplo, olha o realismo do Godzilla. O Godzilla, ele não sai mais ele não é acordado por uma bomba atômica. O Godzilla dos anos 80, ele tá congelado na Antártica. E, de certa forma, alguma coisa acontece, que um terremoto, e ele é solto do gelo, o gelo derrete, e ele está vivo dentro do gelo. Tipo um Avatar. Tipo um Avatar. E ele vem pra Tóquio e começa a destruir tudo. Então esses atores interpretam os mesmos personagens por toda a série dos anos 80. Então há um crescimento do que a gente sabe sobre o Godzilla. Mas são sempre o personagem é o mesmo, mas os Godzilla são outros. Não, então os Godzillas nos anos 80 é o mesmo Godzilla e os personagens são os mesmos personagens. Eles vão aprendendo mais sobre o Godzilla cada filme. Ah, tá. Então o Godzilla não morre. O Godzilla não morre ele já tinha morrido nos anos 50. Tá, que é o macho, né? O Godzilla homem morreu, agora tem a Godzilla mulher. Tá. E o que acontece? No começo, eles pensam, poxa, o Godzilla é uma coisa mística, vamos trazer misticismo. Então, o exército contrata psíquicos e leitores do futuro para tentar combater o Godzilla. Não funciona. Naturalmente. Só que uma delas funciona, que é o seguinte, no segundo filme, que é o Godzilla contra o Mothra, a Mothra, que é uma mariposa gigante, ela é convocada, né, das montanhas por duas gêmeas que cantam uma musiquinha e a Mothra vem. Tem uma psíquica, né, uma leitora de mentes, que consegue fazer um link com a Mothra. E a Mothra, ela acaba morrendo em um filme consecutivo. E o Godzilla, né, ele era muito amigo da Mothra, ele absorve a energia da Mothra. Não sei como funciona de absorver... É que como eu nunca assisti esse filme, você fala, é estranho, o Godzilla, então ele tem uma consciência e fala? Então, ele, na verdade, ele tem um cérebro muito pequeno e muito instintivo. Ele trabalha por instintos. Mas essa moça consegue conectar a mente dela com o Godzilla. Ah, tá. Entendi. Por que é importante isso, relevante? Porque no último filme desse Godzilla dos anos 80, ele tá tendo um meltdown, né? A radiação foi muito nele e ele começa a pegar fogo, basicamente. Ele começa a brilhar todo vermelho e ele vai explodir. Então, eles falam, né? Eles projetam, é uma coisa com computador bem legal nos anos 80. Eles projetam que se o Godzilla explodir, a explosão dele vai criar um vácuo de temperatura e vai criar a Era do Gelo, uma nova Era do Gelo. Então eles falam o seguinte, a guria psíquica tem que atrair ele pro meio do mar e eles vão congelar o Godzilla. Eles vão jogar uma bomba que é tipo uma rosca não. Tipo um míssil? Eles vão lançar um míssil que penetra a pele dele e vai congelar ele por dentro. Para a explosão não acontecer ou para que se a explosão acontecer, ser congelada no momento que for acontecer. Então, pela primeira vez no cinema, basicamente, o exército ganha. Nossa. O exército funciona, eles usam uma espaçonave, basicamente. Eles atiram um míssil e o Godzilla congela antes da explosão acontecer. Bem no momento que a explosão vai ocorrer, eles congelam tudo. Que era a minha pergunta, que é, se uma explosão nuclear vai acontecer, tem como você congelar no último segundo, tipo... Então, é que na verdade isso fica um pouco confuso no sentido de que, tipo, esse meltdown que ele tava tendo, se for alguma coisa térmica, tipo uma detonação normal, isso até faria sentido. Quer dizer, não sei, né? Porque geralmente explosões são reações químicas muito fortes que eu não acho que o congelamento ia ser o suficiente pra barrar, mas...
enfim, disso eu não posso falar com propriedade porque eu não entendo, mas se isso que está acontecendo com ele fosse, tipo, explodir igual um reator nuclear ou uma bomba atômica, onde você está tendo um processo de fissão nuclear, esse tipo de situação não é modificado por temperatura, pressão, nenhum tipo de força física, porque como isso é nuclear, ou seja, acontece no núcleo de um átomo, não, é uma coisa que não tem como a gente interferir dessa maneira. Se uma vez que isso vai ser desencadeado, você não tem como barrar. A não ser que você consiga, por exemplo, no caso de uma fissão, a gente tem liberação de nêutron, que é o que faz a quebra do núcleo em partes menores e liberação de energia. Você consegue tentar absorver os nêutrons. É assim que uma usina nuclear funciona sem explodir tudo. Quando tem excesso de fissão, coloca um material que absorve os nêutrons e pronto, cessou. Agora, fora isso, não tem como a gente controlar por meio de temperatura. Então, enfim, teria que ver exatamente do que se trata esse meltdown aí que o Godzilla tá tendo. Mas enfim, ponto curioso. Poxa, Paula, você não sabe sobre lagartos gigantes atômicos? Lagarto gigante... Olha, lagarto eu não sei, mas jacaré o pessoal aí tem umas pessoas achando que vão virar por causa da vacina. Então, eu vou me abster de comentários. Bem, o Godzilla, então, eu acho que é um dos mais famosos na cultura pop sobre radiação. Ele gosta de radiação, ele é feito de radiação, tem um monte de coisa. As pegadas com radiação. Enfim, esse eu não conhecia, né? Então, para mim é interessante saber que tem essas abordagens aí relacionadas a esse assunto. E a gente tem um outro aqui que você pontuou, que é o WandaVision. Esse eu não conheço absolutamente nada. Então, o WandaVision, ele é uma série agora recente. Acho que quem está escutando deve ter assistido. Se não assistiu, pode assistir, porque está passando na Disney Plus nesse exato momento. Só cuidado com os spoilers, então. Quem for assistir, se liguem, né? Sem spoiler. Vai ter um spoiler, que é o seguinte. Logo no 4º capítulo, né, da série, eu anotei a citação, porque eu achei muito peculiar. O 4º episódio da série descobre, spoiler, que toda a série anterior, os últimos 3 episódios, estavam acontecendo dentro de uma bolha mágica, porque a personagem principal, ela é uma bruxa. Uhum. Ela cria uma bolha que ela altera a realidade, só que ela não altera criando coisas. Ela só muda o que já está lá. Então ela pega pessoas e muda a personalidade para elas serem personagens numa série cômica, onde ela é a personagem principal. Ok. Bizarrices da... Narcisismo, vai. Mas então, o exército chega, né? Eles estão monitorando aquela bolha, porque eles não sabem o que está acontecendo dentro daquela bolha. E chamam, então, um monte de cientistas, são os melhores cientistas das áreas deles. Chamam um físico para ver se o que está acontecendo remete a magnetismo. Chamam uma bióloga para ver se está acontecendo alguma coisa que está afetando a vida ao redor daquela bolha. Certo. E eles chamam uma professora, PhD, bababá, extra-trubo de radiação. Para analisar se tem alguma coisa de radiação sendo emitida lá dentro. E ao chegar lá, ela tem vários instrumentos. Ela traz uma maleta. E ela fala, e eu anotei, peculiar. O que é tão peculiar? O general pergunta. E ela fala, eu estou recebendo muito radiação de background cósmica. E isso é uma coisa que não é comum. E daí o general pergunta, o que isso quer dizer? Que isso são resquícios da energia do Big Bang, né? Da radiação do Big Bang. E daí todo mundo fica tipo, nossa, ela deve ser muito poderosa, porque ela está gerando energia do Big Bang. Né? E essa radiação cósmica é uma coisa rara. Então imagine, se a radiação background cósmica é rara, né? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa deve estar acontecendo de importante. É isso que a gente, como audiência que não sabe sobre radiação, pensa. Vai pensar, né? Tem que estar acontecendo alguma coisa. Bom, pessoal, vocês que escutam os episódios que eu posto aqui com frequência, ou que veem os vídeos que eu gravo lá no Instagram, vocês sabem que isso não é verdade, né? Na verdade, é muito comum a gente ter radiação de fundo. Sempre que eu mostro as medições, o Geiger para vocês, sempre tem um valor registrado, então eu não sei o que teria de tão surpreendente na radiação de fundo a ponto de indicar que está acontecendo alguma coisa excepcional. Inclusive, como eu não conheço o seriado, eu não sei nem o que acontece, né? Se você quiser até resumir o que era de tão estranho que ela achava que tinha correlação com a radiação de fundo. Que daí ela fala
vocês me tragam uma TV de tubo. E daí eles colocam uma TV antiga de tubo, com antena, e a TV consegue capturar a emissão de rádio dessa bolha e transmitir como uma série de TV. Então, uma série de TV dentro da série de TV. Entendi. Tipo um Inception. É. Tá, ok. Ok. Essa realmente eu não conhecia. Mas, sabe, eu queria aproveitar aí o gancho aqui, né? Na verdade, ele não está aqui, né? Mas eu vou criar. Você tinha falado do Homem-Aranha, e eu tava lembrando que tem um filme que eu particularmente acho muito engraçado. Até recompartilhei no meu Facebook esses dias, que é o Super-Herói Filme. Porque ele é uma paródia do Homem-Aranha, só que na versão libélula, né? E, enfim, qual que é a lógica, né? Por trás ali. É a mesma coisa, a libélula também foi exposta a uma máquina de laser, porque eu particularmente desse filme não me lembro o que acontece ali. Eu lembro só das partes engraçadas. Então, nesse filme, né, eles têm as libélulas radioativas. O médico tá mostrando, ele fala, aqui estão 6 espécies diferentes de libélula que a gente inseriu a radiação, alguma coisa assim. E daí o estudante fala, mas eu só tô vendo 5. Exato. Porque a sexta saiu e morde o personagem principal, né, o Drake Bell, o ator. E ele fica 3 dias em coma, volta e tem superpoderes. A libélula não morre que nem a aranha do Homem-Aranha. Talvez as libélulas sejam mais radioresistentes. Pois é. A questão é que quando a gente tem... Isso, inclusive, até do Homem-Aranha eu não pontuei, mas já aproveito para pontuar. É interessante lembrar que, novamente, como eu já disse, quando a gente tem exposição, não necessariamente a gente tem contaminação. Então, talvez o que a aranha ou que a libélula tenham passado para os personagens respectivos foi alguma mutação pela saliva delas, né, de alguma coisa do veneno ali, que se tornou mutado por causa da exposição. Porque elas em si não são contaminadas, até onde eu entendo, pelo menos. Não foram imersas em alguma substância radioativa, só foram expostas à radiação. Então, é alguma mutação que elas já tiveram com a radiação que elas estão passando pro personagem. E, inclusive, só um gancho realista falando sobre isso, a gente utiliza a radiação para fazer esterilização de inseto. A gente teve esterilização de inseto aqui no Brasil pro mosquito da dengue, da chikungunya, um dos dois, na época, para que a gente irradia para causar esterilidade, solta na natureza, para que eles copulem e não fecundem. Então a gente tem uma redução massiva ali de população de inseto por causa da irradiação e esterilização. E, inclusive tem uma história muito triste sobre isso em um lugar que eu não lembro onde é. Foi um professor meu de radiobiologia que contou que eles exterminaram uma espécie inteira, fizeram entrar em extinção, simplesmente porque eram insetos ali que consumiam frutas que eram plantadas naquela região, e eles resolveram que eles iam extinguir, não apenas reduzir a população. E a gente sabe que isso causa um desequilíbrio no sistema ecológico ali daquela região. Enfim, eu não sei até que ponto que a gente tem esse direito, né, de estar controlando quais são os seres que vivem ou não. Mas enfim, só tô comentando porque foi o que me veio em mente. E, de qualquer forma, tá. É um gancho, um gancho, né? É um gancho aí que Sim. eu peguei. E acho que daí tem uma última situação aqui que acho que ficou faltando a gente falar, que inclusive eu fiquei curiosa, que diz respeito ao Kick-Ass. Eu assisti uma vez e já não me lembro mais, mas você vai me elucidar agora com o que você sabe. Conte-me. Então, o Kick-Ass, né, é um filme também mais cômico, né, e tentando ser mais realista, de super-heróis sem poderes. E tem uma cena que eu sempre fiquei meio, legal, parece uma coisa que aconteceria na vida real, que é uma coisa que acontece nas lendas urbanas, né, do meio da cultura pop, que é a seguinte situação. Os mafiosos se encontram dentro de uma fábrica de comida, de alimentos. E dentro dessa fábrica tem um micro-ondas gigante. Onde, por algum motivo, o micro-ondas cabe uma pessoa inteira em pé. E os mafiosos pegam uma pessoa e falam, você vai falar pra gente onde tá o Kick-Ass? E ele não fala. Eles pegam, colocam dentro do micro-ondas, fecham a porta. Não sei também como que prendem a porta. Colocam um tempo X estipulado, apertam play e a pessoa começa a rodar dentro do micro-ondas e explode. Você quer saber se isso seria possível? Sim! A gente é feito de água.
Então, se vocês forem lembrar do episódio onde eu falo sobre radiação de celular, que eu falo que tem tipos de radiações diferentes, né? Todas essas que a gente falou até agora, dessas situações dos personagens, são as radiações ionizantes, lá raio-x, raio gama, radiação que faz mal. Por uma razão, é de ionizar. Mas agora, a questão do micro-ondas é um tipo de radiação não ionizante, mas não significa que ela não possa ser prejudicial dependendo do modo que se aplica. Não é igual a essas que são ionizantes que a gente imagina, que causam um tipo de dano biológico. O micro-ondas causa também, que é justamente cozinhar o que está próximo, que está sendo estimulado por ela. O micro-ondas é uma radiação que ela causa uma movimentação, um agito das partículas, especialmente as partículas de água, e esse agito gera um atrito que vai fazer produção de calor. Por isso que a nossa comida esquenta quando a gente coloca no micro-ondas. E da mesma maneira que a comida, né, especialmente comida com água, a gente é feito de água. Mais de 80% do nosso corpo é feito de água. Então, se você entrar num micro-ondas e ligar, sim, você vai... Não sei se você vai explodir, mas morrer você com certeza vai. A depender do tempo, né? Porque você tá esquentando as suas partículas e vai cozinhar. De fato. Cruel, inclusive, tá? Esse ponto aí. Tem mais alguma coisa de radiação nesse filme? Nesse filme não tem mais... O super-herói do filme também tem uma outra peculiaridade, que o autor do super-herói do filme é o mesmo criador da série de Chernobyl do HBO. Olhem só, gente, que plot twist que eu tô vendo aqui agora. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito da série de Chernobyl porque essa da... Nem sei como é que fala, HBO. Eu falo HBO, gente, porque eu falo em português. HBO, enfim. Essa série aí, eu acho ela muito bem representada. No sentido de, pelo menos, efeitos biológicos ali. A questão política que tem por trás, daí de falarem, não foi bem assim. Eu já não sei, tá, gente? Eu não entendo política. Né? Mas, enfim, o Yuri tá olhando com uma cara de... Tem mais um gancho da HBO, porque é o seguinte, existe uma série que eu acho que é a coisa mais icônica da cultura pop dos últimos 20 anos, que é Os Simpsons. Eu adoro os Simpsons. Gente, os Simpsons! Como que a gente foi esquecer de falar dos Simpsons com usina nuclear? Os Simpsons, gente! Os Simpsons tem vários momentos de radiação. Completamente. Mas o primeiro é a própria abertura, onde o Homer está pinçando um plutônio, alguma coisa, um urânio, ele deixa cair e entra na roupa dele. Nossa, gente. Se acontece isso, de uma coisa verde, radioativa, encostar na tua pele... É que assim, ali no filme, né, no desenho dos Simpsons, é óbvio que um reator nuclear de verdade não é assim que a gente manipula os elementos radioativos. Eles não têm aquela característica verde brilhante porque eles são selados com algum tipo de revestimento metálico para não ter evasão do elemento, né, não ter contaminação. Inclusive, essa é a diferença de fonte selada para não selada, tá lá no Instagram, lá do Radion, deem uma olhada. Mas a questão é que se a gente se encosta em nós uma fonte radioativa, né, como é representado nos Simpsons, as consequências seriam muito severas. Boa parte dos acidentes que eu vou relatar para vocês aqui ao longo do tempo, né, que eu venho trazer, são situações onde pessoas pegam fontes radioativas, tal como o Simpson, né, o Homer faz nessa introdução do episódio. Agora que você falou dos Simpsons, cara, eu muito lembro de um episódio que eu acho muito divertido, que é o Sr. Burns, que é um dia que eu não sei o que acontece com ele, que ele acho que toma um remédio, um sonífero, e porque ele trabalha na usina, ele brilha verde, então daí ele tá na floresta, assim, flutuando, e brilhando verde, as pessoas pensam que é um anjo, alguma coisa assim. É um alienígena. Chega o pessoal do Arquivo X. Pode crer! E na verdade é só o Sr. Burns, que ele tá dopado e brilhando verde porque ele trabalha na usina, entendeu? Isso eu acho muito divertido. Apesar de tudo, né, a gente tá... quando existe contaminação por elemento radioativo, apenas uma vez isso foi observado, que tem relato, em que o brilho não era verde, era azul, que foi o caso do acidente de Goiânia por causa da contaminação de um dos radioacidentados. Mas eu não vou falar isso agora, porque o episódio de Goiânia, meu povo, vai estar imperdível, então deixemos para falar sem spoilers aqui futuramente. Mas enfim, os Simpsons, onde a gente tem mais a maneira como aquela usina é conduzida. Gente, isso não é real, tá? Pelo amor de Deus! Uma usina nuclear tem critério de segurança absurdo, não são boomers que trabalham lá dentro fazendo aqueles processos. Meu Deus! Enfim, mas eu não sei que eu gosto o Homer, ele tem uma fala que eu acho que dá pra levar em todos os patamares da nossa vida. Meu Deus. Que ele fala o seguinte: Mr. Burns fala que eu sou uma pessoa que inspira muito,
porque onde eu estou, todo mundo trabalha o dobro do serviço. Claro, ele só faz cagada, é óbvio que as pessoas vão ter que trabalhar o dobro para reparar o dano, né? Mas um operador de reator nuclear não é daquela maneira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não aperta botão e... Aperta botão, mas não como o Homer faz, né? O Homer Precisa coloca um copo de cerveja pra apagar o Ai, gente brilho do céu. de alerta. Eu não consigo nem lembrar. Começa a alertar, ele coloca um copo e gruda pra tipo... Nossa, eles fazem festa dentro do reator, gente do céu. Muita coisa. Nem é acessível o reator pra começar, o negócio é selado, blindado lá, nem dá pra mexer. Enfim, vai ter um episódio aqui em que eu vou falar sobre reatores. Talvez eu traga um físico pra falar junto comigo, pra explicar pros pormenores, que eu não entendo dos detalhes preciosos, né? Enfim, deixemos pro futuro. Mas então, o que me lembrou dos Simpsons? É porque tem um episódio onde os alienígenas, eles abduzem a família dos Simpsons, levam lá pra longe. Enquanto eles estão na espaçonave, o Bart pergunta, tem algum lugar onde eu possa assistir TV? E o alienígena responde, claro, a gente tem todos os canais do universo. A gente capta todos os canais. E o Bart pergunta, tem HBO? Dele, não, isso é um plano que não é incluso e custa mais caro. Então eles não têm HBO. Curiosamente, né, que é o mesmo dos Simpsons, é muito bom. Eu ia comentar mais alguma coisa aqui também, mas eu esqueci agora. Ah, sim, essa questão de representações de usina nuclear, isso talvez você até possa me dizer melhor, porque foi alguém dessa área de cinema que você atua que me contou que... Parece que as pessoas são contra a usina nuclear, movimento nuclear, porque havia um estímulo por trás de empresas que faziam produção de energia por meio de queima de carvão e tudo mais, e mais do que aparecia na mídia, então todo mundo demonizava a energia nuclear por causa disso. Então, não sei se você tem comentários sobre isso, porque eu tô explicando que nem meu nariz, tá, gente? É porque eu ouvi falar. Não sei se o Yuri souber, ele vai falar. Se ele não souber, eu descubro e trago no próximo episódio. Não, mas então, existe bastante um estigma, digamos, social, que é o quê? A representação da usina nuclear sempre é o vilão da história. Em filmes americanos dos anos 80, 70, o vilão que usa radiação, ele tem usina nuclear, o que eles fazem? Aquelas chaminés, eles remetem muito a chaminés de carvão e tudo mais, e aquela fumaça que sai, fumaceira, chaminé gigante, o pessoal pensa, meu Deus... Tá destruindo a camada de ozônio, tá saindo muita poluição de lá. Lixo atômico. São lixo atômico. Pode explodir a qualquer momento. As pessoas têm um receio muito grande. Eu acho que o problema é que esse receio é muito reforçado por filme, por seriado, por quadrinho, por toda essa cultura. E é uma pena, porque se a gente for parar pra pensar, na verdade, as aplicações da radiação hoje em dia na sociedade são muito mais benéficas do que prejudicial. Uma usina nuclear tem muitos benefícios se comparado com outros tipos de produção de energia. Então, mas é que isso acaba sendo mascarado. E é uma pena. Enfim, como eu falei, eu trarei aqui um episódio onde eu falarei mais especificamente sobre as usinas, sobre a energia nuclear, também falarei mais a respeito das aplicações da radiação que nós temos em sociedade hoje em dia. Então, na verdade, vejam só para fechar esse raciocínio, então, tudo que nós conversamos aqui, né, a radiação faz as pessoas terem mutações, não sei o que, super-herói, é tudo muito distorcido, gente. A realidade das coisas é muito mais, não é tão criativa quanto os filmes nos trazem, né? Mas, em compensação, tem muitos benefícios e muitas vantagens aí da gente usar radiações. Então, lembrando, né? Tudo que é ficção tá bem longe da realidade, como vocês puderam perceber. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito ao meu amigo Yuri por ter colaborado e compartilhado todo esse conhecimento que, honestamente, gente, eu não sei nada desses trem. Então, que bom que o Yuri nos contemplou com essas informações. Vocês que estão ouvindo talvez já saibam, mas agora vocês vão entender o porquê das coisas. E para quem não sabia, agora tá sabendo. Então nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada. Muito obrigado. E fiquem ligados.